Olá, amigos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, graças a Deus, em boas condições. E você, como está? Tudo bem? Obrigado por estar aqui no canal Pura Verdade. Eu sou o Valdemir Bernasconi, esse é o seu canal Pura Verdade. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, Um Grande Poder Perseguidor. E hoje é a parte número 3. Convido você para ficar conosco até o final. Se não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Ative aí o sino para receber as notificações, não são todas. Compartilhe com seus amigos. E também deixe o seu comentário sobre esse assunto tão importante. Mas nós não vamos dar início a esse estudo sem antes termos uma palavra de oração. Convido você para que ore conosco. Amém? Oremos então. Soberano e amado Pai, te louvamos e engrandecemos nesta manhã, que o Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, nossos familiares, nossos amigos. Neste momento quero apresentar alguns amigos que estão enfermos. O Senhor possa curá-los, restaurá-los e que a sua vontade seja realizada, porque sabemos que a sua vontade é a melhor para nós. Pai amado, também envie iluminação para que nós possamos compreender esse tema tão importante, para que nós possamos nos preparar para os próximos dias que se aproximam, quando o teu povo vai passar por uma grande tribulação e precisa de discernimento para tomar decisões corretas ao teu lado. Dá-nos o privilégio e a capacidade de conhecer a verdade, divulgar a verdade e nos prepararmos para a verdade. Em nome do Senhor Jesus, te louvamos e engrandecemos, hoje e sempre. Amém. Muito bem, Um Grande Poder Perseguidor, parte 3. No livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 6, encontramos o seguinte relato: abriu-se a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Blasfemar do nome. O próprio poder, representado pela besta semelhante ao leopardo, adotou títulos divinos. Veja, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Amados, historicamente, ele foi responsável pela rejeição do sábado do sétimo dia, o qual chama especialmente a atenção para o nome e autoridade de Deus. Desde o segundo século, Roma tem sido o centro da veneração do domingo. Também diz aí que haveria de blasfemar do tabernáculo. Desde a ascensão de Cristo, tem sido dada muita atenção ao ministério que Deus e Cristo realizam no santuário celestial. O sacerdócio de todos os crentes é importante e significativo. Apocalipse capítulo 1, verso 6. Todo ser humano tem o privilégio de dirigir-se diretamente a Deus e, pela fé no sacrifício todo suficiente realizado por Jesus Cristo, receber perdão e aceitação na família de Deus. O poder da besta, de Apocalipse 13, do verso 1 ao 10, estabeleceu o seu próprio templo na terra e, por meio do seu ritual, tem procurado desviar a atenção das pessoas das coisas sumamente importantes e vitais que Deus está efetuando no céu. O ministério celestial do sacrifício de Jesus é menosprezado, sendo substituído pelo sacrifício da missa aqui na terra. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 818.
Também diz que haveria de blasfemar dos que habitam no céu. Isto certamente se refere à blasfêmia contra os membros da Trindade, ou aos anjos que auxiliam os seres humanos. Em certo sentido, constitui uma blasfêmia dizer que estão no céu determinados seres que não se encontram ali. A adoração dos santos é blasfêmia, porque só Deus deve ser adorado. Apocalipse capítulo 19, verso 10. O Papa atual defende os ensinos que separam o protestantismo do catolicismo romano. As principais verdades protestantes de só as Escrituras, só Cristo, só a graça e só a fé ainda são inaceitáveis para Roma e o catecismo. A função intercessora de Maria e dos santos, a transubstanciação, a infabilidade papal, a função sacramental dos sacerdotes, ao perdão só através do sacramento da penitência, a salvação pela fé, mais obras meritórias e as missas pelos mortos. Estes são alguns dos ensinos católicos como não sendo negociáveis. Lição da Escola Sabatina, 893, página 39. Apocalipse 13:7 diz que foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos. Os santos são os cristãos, os filhos de Deus, e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. Como fariam guerra aos santos? A história registra abundantes atos sanguinários produzidos pelo poder papal durante 1260 anos, em que legalmente teve poder de perseguir. Por exemplo, os ciclos de perseguições contra os valdenses nos vales de Piemonte, a cruel noite de São Bartolomeu, que se prolongou em Paris por 7 dias e no país por cerca de 2 meses. Pereceram na ocasião 70.000 pessoas. Mas, amados, a Inquisição não foi só terrível na França, Espanha e Europa, chegou a atuar com mão de ferro em lugares distantes também, como nas colônias americanas. No México e em Lima, Peru, funcionaram tribunais do Santo Ofício da Inquisição. Por exemplo, quem vai a Lima pode visitar o Museu da Inquisição, onde se conservam instrumentos de tortura e os arquivos do dito tribunal. Apocalipse 13:8 ainda diz: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então há um livro, o livro da vida, escritos no livro da vida. Ao adorar a besta, também se adora o dragão, que é Satanás, o diabo, a antiga serpente, o acusador dos nossos irmãos, do qual é instrumento. Apocalipse 13, verso 4. E de quem recebe o seu poder. Apocalipse 13, verso 2. Não estar escrito no livro da vida significa estar perdido. Por isso é que nosso Senhor Jesus Cristo diz que, por cima de tudo, de toda alegria, deveríamos regozijar-nos, porque os nossos nomes estão escritos no céu. No céu aonde? Ora, no livro da vida. Lucas capítulo 10, verso 20. Os nomes de todos aqueles que uma vez se entregaram a Deus estão escritos no livro da vida. E o seu caráter está agora sendo examinado perante Deus. Anjos de Deus estão avaliando o valor moral. Observam o desenvolvimento do caráter naqueles que vivem agora, para ver se os seus nomes podem ser retidos no livro da vida.
É-nos concedido um tempo de graça para lavarmos e alvejarmos as vestes do nosso caráter no sangue meritório de Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 960. Amados, o poder representado pela besta semelhante ao leopardo, em Apocalipse 13, será o grande inimigo do povo de Deus até que Jesus venha. Isto é um conflito cósmico entre o bem e o mal. Então, esse poder representado pela besta semelhante ao leopardo, descrito em Apocalipse 13, ele vai guerrear contra os filhos de Deus. Mas aqueles cujos nomes permanecem no livro da vida experimentarão a vitória final e verão a volta de Jesus para levá-los ao lar. Lição da Escola Sabatina 893, página 40. Também diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Amados, todo o que se salvar será salvo por Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. São João 29. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. São João 14, verso 6. Não houve um plano de redenção para o Antigo Testamento, pois o sacrifício que Jesus faria já estava disponível desde o princípio do mundo. E São Pedro declara que já estava destinado desde antes da fundação do mundo. Amados, sabemos que não foi com coisas corruptíveis como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18, 19 e 20. Os crentes do Antigo Testamento se salvaram por meio do sangue de Cristo, que haveria de derramar na cruz, e estava simbolizado pelo sangue dos sacrifícios desde os dias de Adão, incluindo os serviços do santuário. E os neotestamentários são salvos pelo mesmo sangue de Cristo que já foi derramado na cruz. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre vós a serviço dos discípulos um jugo que nem vossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Atos capítulo 15, verso 10 e 11. Apocalipse 13, 11 diz: e vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres, semelhante aos de cordeiro, e falava como dragão. Nós sabemos que em profecia, besta simboliza rei ou reino, Seria então uma nação, que teria chifres semelhante ao de cordeiro, mas ao final da história se levantaria e falaria como o próprio Satanás. Subiu da terra então essa besta. A segunda besta de Apocalipse 13 emergiu da terra. Os 4 animais de Daniel 7 e a primeira besta de Apocalipse 13 emergem do mar. Na profecia bíblica simbólica, o mar representa uma região muito povoada. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, nações e línguas. Apocalipse 17, 15. Visto que o mar simboliza os povos e as nações do mundo, a terra deve simbolizar então uma região relativamente pouco povoada. Lição da Escola Sabatina 893, página 44. Lugar. Mas a besta de corno semelhante ao cordeiro foi vista a subir da terra. Em vez de subverter outras potências para
estabelecer-se, a nação assim representada deve surgir em um território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Não poderia, pois, surgir entre as nacionalidades populosas e agitadas do velho mundo, ou seja, da Europa. Esse mar turbulento de povos e multidões, e nações e línguas, deve ser procurada no continente, então, ocidental. O Grande Conflito, página 439. Sobre a besta que sobe da terra, ou seja, sobre esta nação que sobe da terra, em Apocalipse 13, 11, convém notar, essa é a única besta das visões apocalípticas que sobe da terra. Temos interpretado a palavra terra nesse texto como região pouco povoada. Isso é verdade, mas observando melhor essa imagem usada por João e procurando um paralelo na Bíblia, pode-se chegar a Gênesis capítulo 1, verso 24, onde diz que Deus criou bestas e animais, fazendo-as sair da terra pelo poder da sua palavra. E essa besta, ou seja, esta nação que surgiria da terra, ou seja, de um lugar pouco povoado, pareceria um cordeiro. O cordeiro representa Cristo, Apocalipse capítulo 5, verso 6 e o verso 9. Por causa de sua aceitação do Evangelho, os primitivos colonos americanos chegaram a refletir a pureza de Cristo. Seu pequeno estado de Roger Williams, Rhode Island, tornou-se o refúgio dos oprimidos e prosperou até que seus princípios básicos, ou seja, a liberdade civil e religiosa, se tornaram as pedras angulares da República Americana. Grande Conflito, página 295. Esta nação teria chifres semelhante ao de cordeiro. Nas escrituras, chifre ou corno são muitas vezes símbolo de força. Podemos ver também em Deuteronômio 33, 17, 1 Samuel capítulo 2, verso 1. Em Daniel e no Apocalipse, os chifres às vezes se referem a nações que emergiriam de outras nações. Por exemplo, você pode ver Daniel capítulo 7, verso 8, Apocalipse capítulo 12, verso 3 e capítulo 17, verso 3. Evidentemente, em Apocalipse 13 e 11, eles são usados para representar os dois meios pelos quais é manifesta a força da besta, semelhante ao cordeiro. Esses dois chifres não são nações separadas que precederam da besta, mas importantes características da própria besta que a tornam uma nação diferente das outras. Como os chifres são semelhantes aos de um cordeiro, podemos deduzir que representam a força que advém da liberdade civil e religiosa. Grande Conflito, página 440. E também falaria como o dragão. A fala da nação são os atos de suas autoridades legislativa e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos que estabeleceu como fundamento de sua política, a proibição de falar como dragão e exercer todo o poder da primeira besta, ou seja, a besta que subiu do mar, claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. Grande Conflito, página 441. Uma nação fala por meio de suas leis. Nesse país que ama a liberdade, serão promulgadas leis perseguidoras, leis intolerantes. A opressão não parece ser possível numa nação protegida por um documento como a Constituição dos Estados Unidos. Com a sua declaração de direitos, o contraste entre as características semelhantes ao de um cordeiro e os semelhantes a de um dragão é impressionante.
A erosão de liberdades civis e religiosas, acompanhada de modificações repentinas, poderá resultar na supressão de liberdades da minoria por ordem da maioria. A profecia indica que leis opressivas não advirão necessariamente de pressões políticas e militares, mas de pressões religiosas para causar a destruição dos fiéis seguidores de Deus. Apocalipse capítulo 12, verso 17 e capítulo 13, verso 11 a 17. Lição da Escola Sabatina 893, página 47. Identificação. Que nação do Novo Mundo que chegara em 1798 ascendendo ao poder, apresentando indícios de força e grandeza e atraindo a atenção do mundo. A aplicação do símbolo não admite dúvidas. Uma nação, e apenas uma, satisfaz as especificações desta profecia. Esta aponta insofismavelmente para os Estados Unidos da América do Norte. O Grande Conflito, página 439. Todas as características da segunda besta assinaladas na profecia se cumpriram nos Estados Unidos. Surgiram como nação em 1776, em um território não habitado por outra nação civilizada. Na profecia surgem da terra e não do mar, o qual em Apocalipse 17:15 simboliza zonas densamente povoadas. Em seu começo fala como cordeiro, belos símbolos de seus ideais de liberdade. Porém chegará um momento em que a profecia diz que falará como dragão, ou como o próprio Satanás. A besta semelhante ao cordeiro, de Apocalipse 13, verso 11 ao 18, representa o protestantismo apostatado, o qual, em cooperação com o sistema papal, irá provocar o governo dos Estados Unidos para aprovar leis religiosas em oposição às verdades da palavra de Deus. Então é isso, meus amigos. Apocalipse capítulo 13 fala do surgimento de duas bestas. Uma besta que subiu do mar, representando um poder que seria aclamado por povos, multidões, nações e línguas. E fala de uma besta que subiu da terra. Uma besta que subiu da terra quer dizer que é um poder que surgiu em um território não habitado. E esses dois poderes se unirão no tempo do fim para guerrear contra o povo de Deus, contra a lei de Deus, a fim de forçar uma adoração ilegítima, né? Então, irmãos e amigos, cabe a nós nos prepararmos para esse período de grande tribulação que se levantará sobre a terra. Haverá um período de grande perseguição, mas a Bíblia diz que os acontecimentos serão rápidos. Peçamos a Deus força para nos prepararmos para tais eventos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal, se não for inscrito, que você compartilhe com os seus amigos, também deixe o seu like para o crescimento do canal e deixe o seu comentário, que é muito importante. Seu comentário, sabermos a sua opinião. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Amém. Forte abraço e até o próximo vídeo.